Bíblia no livro dos Salmos, Salmo capítulo de número 118, Salmo 118, versículo 8 e versículo 9, Salmo 118, verso 8 e verso 9, diz assim a palavra do Senhor: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Vou ler de novo, Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Amém? Pai, essa é a tua palavra, que teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu queria trazer uma reflexão nessa noite, com o título Confiando no Senhor em tempos difíceis. Confiando no Senhor em tempos difíceis. Em Mateus capítulo 7, no verso 24 a 27, a palavra de Deus nos fala sobre dois fundamentos: a rocha e a areia. E esses são fundamentos simbólicos e representam, respectivamente, uma vida construída sobre a confiança em Deus, e a outra, uma vida construída sobre fundamentos mundanos, que não são fundamentos da palavra. E a diferença entre esses dois fundamentos é vista exatamente em tempos difíceis, em tempos de adversidade. Porque aquele que depositou a sua confiança totalmente no Senhor, depois que passar o tempo difícil, o tempo da adversidade, a sua vida permanecerá firme, inabalável, de pé. Mas aquele que construiu a sua vida, ou que depositou a sua confiança em fundamentos mundanos, depositou a sua confiança em si mesmo, em homens, em príncipes, em carros, em cavalos, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então aqueles que colocaram a sua confiança em outras coisas, que não o Senhor, senão o Senhor, esses depois da adversidade, não permanecerão inabaláveis, não permanecerão firmes, mas a Bíblia diz que eles cairão. Então a grande diferença é em quem nós estamos colocando a nossa confiança no tempo da adversidade. A Bíblia nos fala que é preciso confiar no Senhor. Olha o que o texto diz, o texto que nós lemos, Salmo 118, verso 8 e verso 9. É melhor buscar refúgio no Senhor, ou algumas versões dizem assim: é melhor confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Então a nossa fé em Jesus, ela funciona mesmo quando as coisas da vida não funcionam. A nossa fé em Jesus funciona mesmo quando a vida não funciona, mesmo quando as coisas da vida não funcionam. Então, como a nossa confiança em Deus pode nos ajudar em tempos difíceis? Como a nossa confiança em Deus pode nos ajudar em tempos difíceis? Primeira coisa, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, Ele nos dá a sua sabedoria. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nos dá a sua sabedoria. E nós precisamos da sabedoria dEle para vencermos em tempos difíceis, para vencermos no dia mau, como diz a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus. E o que Deus vai fazer? Deus vai dar livremente, vai ser concedida da sua sabedoria para nós. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós recebemos a sabedoria dEle, não a sabedoria humana ou da inteligência humana, mas a sabedoria de Deus, para vencermos os labirintos difíceis da vida. Provérbios 3, verso 18, a palavra diz assim: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega será abençoado. Provérbios 4, 7 diz assim: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir o
E Provérbios 24:14 diz assim: saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Vou ler de novo. Provérbios 24, verso 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não irá decepcioná-lo, não vai decepcioná-lo. Então, nós precisamos de sabedoria para viver, mas não é sabedoria humana, nós precisamos da sabedoria divina, da sabedoria de Deus, porque é Ele que conhece todas as coisas. E nós precisamos dessa sabedoria, e nós só podemos receber essa sabedoria de Deus quando nós colocamos a nossa confiança nele, porque quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele compartilha conosco da sua sabedoria, para enfrentarmos dias difíceis, para enfrentarmos os dias maus, e depois de enfrentar todas as adversidades, permanecer inabaláveis, permanecer firmes. Então nós precisamos da sabedoria de Deus. E como é que eu posso adquirir a sabedoria de Deus? Primeira coisa, nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar em nossa vida. Nós precisamos priorizar o Senhor, porque a Bíblia diz assim, em Salmo 111, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor aqui significa uma reverência santa para com Ele, para com as suas coisas. Temor aqui significa um respeito reverente para com o Senhor e para com as suas coisas sagradas. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós já estamos no caminho da sabedoria, nós já estamos no caminho de nos tornar pessoas sábias. Então, a primeira coisa é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Na minha vida, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. E isso não pode ser apenas com palavras, porque muitas pessoas dizem, mas Deus está em primeiro lugar na minha vida. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa, ela vai dizer, ou a maioria das pessoas dirá, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas não é com palavras, é com as nossas atitudes que nós provamos que Ele está em primeiro lugar em nossa vida. Então, quando Ele é prioridade em nossa vida, quando nós colocamos o Senhor como prioridade em nossa vida, então nós estamos no caminho da sabedoria, no caminho de nos tornar pessoas sábias. Porque a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 15, verso 33 diz assim, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. E em Mateus 6,33, um texto muito conhecido da maioria de nós, diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, a primeira coisa que vai acontecer, Ele vai compartilhar conosco a sua sabedoria para enfrentarmos os tempos difíceis, para lidarmos com os tempos difíceis e para sair dos tempos difíceis vitoriosos. E como é que nós alcançamos sabedoria? Primeiro passo, colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida. Segundo passo, praticando a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática em nossa vida. Queridos, a Bíblia não é um livro que nos foi dado por Deus para aumentar o nosso conhecimento. A Bíblia não é um livro que nos foi dado por Deus apenas para aumentar o nosso conhecimento, para que nós possamos nos ufanar, nos orgulhar e dizer, puxa, eu conheço tanto da Bíblia, conheço tantos versículos, conheço de Gênesis a Apocalipse, conheço teologicamente, conheço a Bíblia de capa, né, do início ao fim. Não, não é apenas para isso. A Bíblia foi nos dada para que nós possamos aplicá-la na nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus foi nos dada para que nós possamos fazer dela a nossa regra de fé e prática. Então, quando nós começamos a praticar a palavra de Deus, aplicando a palavra de Deus sobre cada área da nossa vida, é aí que nós nos tornamos sábios. A palavra de Deus diz, Jesus disse em João capítulo 13, verso 17, Ele dizendo para os seus discípulos, Ele disse assim, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Olha só, se você conhece a palavra e você começa a aplicar a palavra de Deus no seu casamento, na sua vida, nas suas finanças, no seu ministério ou em qualquer outra área da sua vida, você começa a aplicar a palavra de Deus, então você vai adquirindo a sabedoria da palavra, colocando essa sabedoria em prática na sua vida, e você vai tornando-se cada vez mais uma pessoa mais sábia no Senhor. Samuel, 2 Samuel capítulo 22, verso 31, a Bíblia diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é escudo, Deus é escudo para todos aqueles que se refugiam nele, para todos aqueles que colocam sua confiança nele, e a sua palavra é genuinamente, comprovadamente genuína. A sua palavra é verdadeira. Então, quando nós meditamos na palavra, e não apenas isso, nós pegamos a palavra e começamos a aplicá-la na nossa vida, nós estamos no caminho da sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 25 diz assim: o homem que observa a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha só, o homem que observa a lei perfeita que traz liberdade. Que lei perfeita é essa? É a palavra de Deus. É a lei perfeita que gera liberdade, que traz liberdade. Como diz a palavra de Deus em João 8,32, conhecereis a verdade, a palavra, e a verdade vos libertará. Então, o homem que observa a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática, na aplicação dessa lei, dessa palavra, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, colocando em prática, aplicando a palavra à sua vida, será o quê? Será feliz em tudo que fizer, será abençoado em tudo que fizer, terá a bênção de Deus, o favor de Deus em tudo que fizer. Quando? Quando colocar a palavra de Deus em prática na vida. Então, esses tempos difíceis que nós estamos enfrentando, são tempos em que nós temos a oportunidade de colocar a palavra do nosso Deus em prática, de aplicar a palavra do nosso Deus a cada área da nossa vida. É assim que nós estamos nos tornando sábios e provando a nossa sabedoria no Senhor. Terceira coisa para ser uma pessoa sábia para esses tempos difíceis: ande com pessoas sábias, ande na companhia de pessoas sábias. Ande na companhia de pessoas de Deus. Provérbios capítulo 13, verso 20, a Bíblia diz assim: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Agora imagine, talvez você diga assim: mas nesse tempo nós estamos em quarentena, nós estamos andando com ninguém, estamos dentro de casa. Mas muitas vezes nós, através dos nossos aparelhos de celulares, através das redes sociais, nós estamos ouvindo pessoas tolas, falando coisas que não sabem, falando coisas ruins, proclamando somente caos. Então nós precisamos, como servos de Jesus, nós precisamos, como filhos de Deus, começar a andar com gente sábia, começar a andar com gente de Deus, com gente de fé, começar a ouvir pessoas de Deus, pessoas de fé, pessoas da palavra. Isso faz toda a diferença em nossa vida. As pessoas com quem nós andamos, os livros que nós lemos, a palavra que nós ministramos ao nosso coração, isso determina muito como nós iremos enfrentar o tempo de crise, se nós iremos vencer ou não, se nós iremos cair ou iremos permanecer de pé. Com quem nós andamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós lemos, tudo isso determina a nossa vitória ou o nosso fracasso em tempos desafiadores, em tempos de crise. Então a Bíblia diz: ande com sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos irá mal, o companheiro dos tolos será destruído. Então não fique ouvindo tolos, não fique dando ouvido a pessoas tolas, ouça homens e mulheres de Deus, ouça a palavra de Deus, enche o seu coração da palavra de Deus, leia a palavra, busque a palavra de Deus nesse tempo. Mas talvez você diz assim: pastor, eu não tenho facilidade de ler, ou eu não sei ler, ou eu tenho muita dificuldade em fazer leituras da Bíblia. Então ouça a narração da Bíblia. Há muitas narrações da Bíblia que você encontra no YouTube, por exemplo. Então isso vai alimentar a sua fé. Alimente a sua fé com a palavra de Deus.
Então, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós adquirimos sabedoria para vencer no dia mau. Deus vai começar a falar com você, Deus vai começar a dar estratégias para você. Olha, eu estou orando nesse tempo, principalmente em relação às nossas ovelhas aqui do Ministério Shalom, mas eu estou orando também por todos vocês que nos ouvem nesse tempo. Estou orando para que o Senhor comece a dar a você ideias criativas. Talvez você que é um pai de família, que está talvez agora sem poder trabalhar para trazer o suprimento para a sua casa, ou você que tem a sua empresa, o seu negócio, o seu pequeno negócio, o seu microempreendimento, estou orando para que Deus lhe dê sabedoria e ideias criativas, para que mesmo no tempo da crise você prospere com a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que não lhe falte o suprimento de Deus na sua casa, para que não lhe falte o favor de Deus na sua casa. Então eu estou orando e pedindo: Senhor, dá sabedoria a este teu povo, dá sabedoria àqueles que temem ao Senhor, dá sabedoria, dá ideias criativas, e Deus lhe dará. Você crê nisso? Se você crê, diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Deus lhe dará nesse tempo sabedoria, Deus lhe dará nesse tempo ideias criativas, Deus vai lhe dar ideias, Deus vai falar com você, se você crê nisso, através da sua palavra, através de sonhos, através da palavra profética. Deus vai falar com você, vai começar a dar ideias criativas para você, para que você possa passar por esse tempo difícil, vencer esse tempo difícil, e mesmo no tempo difícil, prosperar com a bênção e com o favor de Deus sobre a sua vida. Então o que nós precisamos nesse tempo? Nós precisamos da sabedoria do Senhor. E como é que nós adquirimos sabedoria do Senhor? Quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança nele, amém? No Senhor. Segunda verdade, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos torna livres de suposições, de especulações. Quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos torna livres de suposições e especulações. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que está cheio de especulações, especuladores por todos os lados, pessoas que não têm ideia do que estão falando e falam sem ter certeza do que estão dizendo. Especulações, suposições, mas quando nós colocamos o nosso coração, a nossa confiança no Senhor, Ele nos livra dessas suposições, dessas especulações. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 17, versículo 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Sabe o que significa, queridos? Nós não podemos permitir que especulações invadam o nosso coração, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele planta dentro de nós convicção, Ele planta dentro de nós certeza, convicção. Eu sei, nós não temos certeza desse acontecimento agora, isso é incerto, não temos como controlar essa circunstância, mas nós temos algumas certezas que a palavra de Deus nos garante. Quais são elas? A certeza de que Deus é bom em todo o tempo. Essa é uma certeza que todo aquele que confia no Senhor sabe. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom com você, Deus é bom comigo, Deus é bom com a sua família. Isso é uma certeza que nós temos. Nós temos a certeza de que Ele nos ama. Nós temos a convicção, Deus nos ama. Deus ama você. Diga para a pessoa da sua família que está ao seu lado aí, diga aí para sua esposa, para o seu marido ou para o seu filho: Deus ama você. Jesus te ama. Então essa é uma certeza que nós temos. Isso não é especulação, isso não é suposição, isso é uma certeza, é uma convicção. Sabe outra certeza que nós temos? Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Isso é uma certeza que nós temos, a certeza de que sua graça nos alcançou, a certeza de que nós colocamos o nosso coração em Jesus, colocamos a nossa fé em Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida. São convicções, são certezas, que é chamado na Bíblia de fé. Então quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele nos livra das suposições, das especulações, e enche o nosso coração de convicção, enche o nosso coração de certezas que são produzidas pela sua palavra. Terceira verdade: quando nós confiamos no Senhor, Ele age em nosso favor. Glória a Deus.
Quando nós confiamos no Senhor, Ele age em nosso favor. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, verso 29. Jesus disse assim para um cego, que estava pedindo para Jesus o curar. Jesus disse assim: que lhe seja feito segundo o que você crê, segundo a fé que você tem, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Então Ele está agindo em seu favor, Ele está agindo em meu favor, Ele está agindo em favor da sua família, em favor da sua casa. Talvez você está preocupado, você que é cristão, com algum familiar que ainda não se converteu ao Senhor, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você não tem orado por ele, você não tem colocado em Deus a sua confiança pela salvação desse ente querido. Então creia que Deus vai salvar, Deus está agindo. Esse é um tempo de salvação, esse é um tempo que muitas pessoas entregarão as suas vidas a Jesus, é um tempo que muitas pessoas se converterão a Cristo, voltarão para o Senhor, e o Senhor as abraçará, o Senhor se encontrará com estas pessoas, libertando, salvando, curando, e isso inclui a sua casa, isso inclui a sua família. Então você que está orando, você que é pai, que está orando por um filho seu, que ainda não é crente, ou que se desviou do Evangelho, que está afastado do Evangelho, você que está orando por um marido, por uma esposa, por um tio, uma tia, um cunhado, uma cunhada, não sei, alguém da sua família, ou um amigo, ou um colega de trabalho, creia, Deus está ouvindo a sua oração, e Deus estará salvando estas pessoas, em nome de Jesus. Sabe que promessa da palavra maravilhosa para você aplicar nesse tempo? Atos 16:31, sabe o que diz lá? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em nosso Deus, Ele age em nosso favor. Deus está agindo em seu favor nesse tempo. Creia nisso. Por mais difícil que pareça ser, por mais difícil que seja, creia, Deus está agindo em teu favor, Deus está agindo em favor da sua casa, e manifeste essa fé com as suas palavras, manifeste essa fé com as suas atitudes, comece a declarar essa verdade, de que Deus está agindo em favor da tua casa, de que Deus está agindo em favor da sua família. Eu não estou dizendo que é um tempo fácil, eu não estou negando a realidade dos tempos que nós estamos vivendo, mas acima dessas circunstâncias, está a realidade da palavra do nosso Deus. E eu quero que você creia que Deus está agindo em favor de você, em favor da sua casa. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance sobre Ele as suas ansiedades, os seus temores, as suas preocupações. Ele estará cuidando de você, da sua família, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos, em nome de Jesus, creia nisso. Quarto e último, quando nós confiamos em Deus, Ele fará com que tudo coopere para o nosso bem. Vou repetir, quando nós confiamos em Deus, Ele fará com que tudo coopere para o nosso bem, para que nós possamos viver integralmente os seus propósitos. É isso que diz a palavra. Romanos capítulo 8, verso 28, olha o que diz. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo dizendo, sabemos, o que nós sabemos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vou repetir. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o seu bem. Mas pastor, até esse tempo difícil. Então, você tem que perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? O que eu posso aprender contigo nesse tempo? Como eu posso sair desse tempo mais forte, mais santo, mais ungido, mais abençoado, mais feliz? Como eu posso sair dessa crise mais abençoado? Então você tem que perguntar isso a Deus. Eu preciso perguntar isso a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas, todas, até as coisas difíceis, até as coisas ruins, até as coisas que nós não temos controle,
até aquilo que foge do nosso controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Até as crises, até as dificuldades, até as lutas, está cooperando para o seu bem. Em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado segundo o propósito de Deus, então essa circunstância está cooperando para o seu bem. No final de tudo isso, você vai permanecer inabalável, mais forte, mais abençoado, mais santo, mais ungido, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo, mais próspero. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração e para a sua casa e para a sua família? Então creia nisso. Então, quando nós colocamos a nossa confiança nele, todas as coisas, até as coisas ruins, vão cooperar para o nosso bem. Vão cooperar para o nosso bem. Então nós devemos confiar no nosso Senhor em todo tempo. Em todo tempo nós devemos confiar no Senhor. Mas nos tempos difíceis, a nossa confiança nele prova ser ainda mais necessária. Em todo tempo nós confiamos no nosso Deus, mas em tempos difíceis a nossa confiança nele se evidencia ainda mais necessária, prova ser ainda mais necessária. E sabe o que acontece? A sabedoria, a convicção, o agir de Deus em nosso favor, e ter todas as coisas, até aquelas coisas difíceis, cooperando para o nosso bem, tudo isso são frutos da nossa confiança em Deus. Todas estas coisas são fruto da nossa confiança em Deus, sabedoria, convicção, o agir de Deus em nossa vida, o cooperar de todas as coisas em nosso favor, tudo isso é fruto da nossa confiança nele. Então, queridos, coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua confiança no Senhor, que eu e você, que nós possamos colocar a nossa confiança exclusivamente no Senhor. E eu quero terminar a nossa reflexão dessa noite, lendo os mesmos versículos que eu li no início. Salmo 118, verso 8 e 9, diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor, do que confiar em príncipes. Que esta palavra possa abençoar o seu coração, que esta palavra possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus, e que nesses tempos difíceis, a sua confiança esteja somente nele. Amém? Vamos orar? Vamos levantar um clamor, aonde você estiver aí na sua casa. Eu queria que você começasse a falar com Deus, começasse a orar ao Senhor. Nós estamos nesse tempo de intercessão pelo Brasil. Nós estamos entrando no mês de abril, hoje 1º de abril, dia da verdade, olha que maravilha, hoje 1º de abril, dia da verdade, estamos começando um novo tempo, estamos no mês da Páscoa, no mês que nós celebramos a Páscoa, no mês que nós celebramos a libertação do povo de Deus, não só a libertação dos israelitas lá do Egito, mas também a libertação do pecado de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, aquele que foi crucificado por mim e por você na cruz. Então esse é um mês profético. Vamos crer, vamos profetizar que haverá libertação, redenção de Deus sobre nossas casas, sobre o Brasil, sobre as demais nações da terra. Amém? Então levante suas mãos aí onde você está e vamos clamar ao Senhor, vamos orar ao Senhor nesse instante.